Bom dia a todas e a todos. Queria saudar a presença de vocês, agradecer a presença de vocês. Queria agradecer a presença e o aceite do convite do professor José Eduardo Faria. Essa é a aula inaugural do mestrado acadêmico e a aula inaugural das atividades de pesquisa aqui da escola. A partir de agora a gente começa, digamos assim, o ano de pesquisa aqui na escola e dos mestrados. Nós, para essa aula, convidamos o professor José Eduardo Faria, que é professor titular da Faculdade de Direito da USP e é professor aqui da escola, atualmente ministrando cursos na nossa especialização, no GVLO. E queria, não vou me estender a aula do professor Faria, mas eu queria, em particular, dar as boas-vindas aos novos alunos do mestrado e dizer a vocês que essa aula, né, e o convite ao professor Faria tem um duplo sentido. Primeiro, que o professor Faria foi dos principais e dos primeiros professores no Brasil a se dedicar a uma agenda que vocês passarão agora a se dedicar também. Quer dizer, é uma agenda de entender o direito em sua realidade, entender o direito no seu ambiente, no ambiente de um país em desenvolvimento, né? Isso nós, todos que estamos aqui, somos, em parte, tributários do professor Faria. E a segunda razão é o fato de que o professor Faria é alguém que também é notadamente conhecido por ser um professor muito rigoroso academicamente. E esse mestrado também tem essa pretensão. Nós somos muito ciosos e muito interessados em fazer dessa atividade a atividade prioritária das nossas vidas. Então, vocês que estão chegando, sejam bem-vindos e se engajem com a gente na construção desse projeto com essa dedicação e esse rigor que seguramente vocês verão nas nossas aulas e verão também a partir de agora na aula do professor Faria. Muito obrigado, professor. O microfone é do senhor. Obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. É uma surpresa ter essa classe bastante cheia, este auditório bastante cheio. E, acima de tudo, quer dizer, a minha preocupação aqui é muito menos de fazer uma exposição sob a forma de uma conferência e assumir aquilo que o professor Mário chamou a atenção de todos nós. É uma aula, apenas e tão somente uma aula introdutória, com todas as virtudes de uma aula introdutória, quer dizer, ou seja, ela é generalista, e com todos os defeitos e vícios e males de uma aula introdutória. Por ser generalista, ela não aprofunda determinados temas. Ela lança determinados temas que, evidentemente, vão ser discutidos ao longo do curso. Ao preparar essa discussão, ao preparar essa aula, cujo tema é um tema que constituiu, na minha tese de doutorado, há 30 e poucos anos atrás, e, ao mesmo tempo, o tema que é o tema do curso de mestrado da Fundação Getúlio Vargas na área de Direito, que foi dirigido pela professora Luciana, hoje é dirigido pelo professor Mário. Esse tema é um tema que, de certo modo, teve um grande momento, teve pelo menos alguns grandes momentos, e depois, dentro de um movimento pendular, entrou num processo de decadência e acabou sendo novamente retomado. E assim ele vem nesse processo pendular, oscilando entre grandes momentos e momentos muito ruins. Basicamente, esse tema é o tema do desenvolvimento, que envolve planejamento, que envolve uma série de outras questões. Esse tema é um tema que começou notadamente a partir da crise dos anos 30, da crise, do colapso do capitalismo financeiro dos anos 20, a crise da Bolsa de Nova York, em 1929. E aí nós começamos a perceber, principalmente no New Deal do Roosevelt, a possibilidade de se, vamos dizer, utilizar instrumentos jurídicos, instrumentos financeiros, instrumentos de política econômica acoplados ao direito para perseguir determinados objetivos e, a partir daí, começa-se a falar em planejamento, começa-se a falar em desenvolvimento e planejamento. Esse tema é um tema que vai, não é, crescer com o tempo, notadamente depois da Segunda Guerra. Após a Segunda Guerra, na Pax Americana, a reconstrução da economia mundial também vai ser objeto de uma discussão sobre a intervenção do Estado na economia, não apenas do ponto de vista conjuntural, mas também do ponto de vista estrutural, não apenas do ponto de vista do curto prazo, mas também do longo prazo. E, a partir daí, nós vamos começar a perceber que, com as crises cíclicas, com a hiperinflação, com o desemprego, com a instabilidade do sistema econômico, tudo isso acaba, na realidade, abrindo caminho para modelos racionais de política econômica que permitissem dominar
as forças econômicas e induzir os agentes produtivos em direção a uma alocação ótima de recursos. A partir daí, nós vamos começar a identificar um forte debate, não é, sobre a questão dos limites da intervenção do Estado na economia, sobre o conceito de desenvolvimento, sobre o conceito de planejamento. E esse debate vai ser protagonizado nos anos 50 e nos anos 60 por diversas correntes. Nós vamos ter, por exemplo, na Europa, um forte debate entre Friedrich Hayek, de um lado, dentro de uma visão clara de mercado, e, portanto, hostil à ideia de planejamento, hostil à ideia de utilização do direito como instrumento de desenvolvimento, por um lado. E, de outro lado, nós vamos ter um economista sueco que vai se destacar naquele período, Gunnar Myrdal, que vai exatamente defender, dentro de uma visão moderada de planejamento, vamos dizer, e utilização do direito como instrumento do desenvolvimento, a presença do Estado puxando a economia, induzindo agentes, estimulando agentes. Esse é um debate que vai ser travado nos anos 50, 60, e esse debate vai culminar, notadamente, na altura dos anos 74, 76, numa espécie de uma indefinição entre os professores de economia sobre quem estaria à frente, quem estaria vencendo esse debate no que se refere a mais Estado, mais desenvolvimento, mais planejamento, mais utilização do direito como instrumento de desenvolvimento ou menos. E o Prêmio Nobel de Economia, em 1974 ou 76, eu não me recordo, eu creio que foi 74, acaba sendo dividido exatamente, acaba sendo concedido de uma maneira salomônica para o Hayek, por um lado, e para o Myrdal, por outro lado. Eu me lembro que eu pude entrevistar os dois, o Hayek e o Myrdal, a respeito exatamente dessa questão dos limites da utilização do direito para, como instrumento normativo para a implementação de políticas de planejamento e, de certo modo, esse foi um grande debate nos anos 70. Esse debate também acabou ganhando corpo, notadamente nos Estados Unidos. Esse debate também acabou ganhando corpo na América Latina, notadamente a partir das contribuições de um economista argentino, que é o Prebisch, Raul Prebisch, e a partir da CEPAL, que ele dirigiu durante vários anos. Nós tivemos aí uma forte discussão sobre, vamos dizer, o que é o planejamento, o que é o desenvolvimento, o que é a utilização do direito como instrumento de desenvolvimento e por aí vai. Isso vai, num certo momento, levar a própria CEPAL a trabalhar com diferentes gerações de sociólogos e de economistas discutindo essa questão do desenvolvimento. Quem vai olhar as memórias do presidente Fernando Henrique Cardoso, quem vai olhar algumas coisas ditas pelo professor Vefort, quem vai olhar algumas coisas ditas por aqueles professores que, exilados do Brasil, acabaram indo para a CEPAL, em Santiago, vai perceber nuances nessa discussão, mas vai perceber que um dos denominadores comuns que influenciaram, não é, essas gerações cepalinas é a figura de um autor chamado Karl Mannheim. Isso também vem bater no Brasil, notadamente no Instituto Superior de Estudos Brasileiros, no ISEB, onde vocês vão ter uma contraposição, não é? A contraposição à teoria da dependência do Fernando Henrique, vocês vão ter Rui Mauro Maurini, Álvaro Costa Pinto, Alberto Guerreiro Ramos e outros discutindo, não é, o que seria essa questão do planejamento, o que seria essa questão do desenvolvimento numa sociedade periférica, numa sociedade dependente como a brasileira. Basicamente, esse é um cenário histórico que, num curso de pós-graduação, uma disciplina haverá de descrever, uma disciplina haverá de oferecer todas as narrativas. Não cabe a mim fazer essa, vamos dizer, avaliação histórica ou fazer esse tipo de análise histórica. Esse foi o tema, inclusive, da palestra que eu dei no lançamento, aqui mesmo nessa sala, do curso de mestrado em Direito e Desenvolvimento da Fundação Getúlio Vargas. O que eu pretendo fazer hoje é um outro tipo de análise, e esse tipo de análise toma como ponto de referência duas epígrafes. Não é? Eu vou começar com duas leituras muito curtas, mas são leituras de dois autores que trataram a questão do planejamento, que trataram a questão do desenvolvimento, que trataram da questão das limitações do Estado ou do alcance do peso do Estado no domínio econômico em matéria de estímulo ao desenvolvimento e, de alguma maneira, trataram da questão do direito como instrumento do desenvolvimento. São dois economistas que se respeitaram, são dois economistas que trabalharam juntos, são dois economistas que, de certo modo, se emularam do ponto de vista acadêmico e também são dois economistas que se emularam do ponto de vista de natureza política institucional.
Ambos ocuparam o Ministério do Planejamento, ambos trabalharam juntos e se sucederam no Ministério do Planejamento. Eu me refiro, por um lado, ao economista paraibano Celso Furtado, e me refiro, por outro lado, ao economista matogrossense e ex-ministro do Planejamento, Roberto Campos. Nós vamos perceber claramente, todos vocês sabem, que o Celso Furtado foi ministro no final do governo João Goulart, autor do Plano Trienal, e o Roberto Campos foi o seu sucessor já no governo Castelo Branco, com o Plano de Ação Estratégica do governo PAEG, com outro viés, evidentemente, diferente do Celso Furtado, mas ambos pertencem à mesma geração, ambos trabalharam juntos, ambos, de alguma maneira, conviveram. Há comentários de que teriam feito uma viagem absolutamente folclórica de automóvel de São Paulo, do Rio de Janeiro a São Paulo, e se estremeceram em função dos palavrões que o Roberto Campos falava. Na realidade, o Celso Furtado era um homem bastante educado e, vamos dizer, um pouco mais solto do ponto de vista verbal, o Roberto Campos, e isso causou, digamos, um certo frisson naquele momento. Deixando esse bastidor de lado, eu diria, fundamentalmente, que tanto o Celso Furtado quanto o Roberto Campos trataram em diferentes palestras, escreveram diferentes ensaios sobre a questão do desenvolvimento. Uma das coisas mais interessantes é consultar a pasta Celso Furtado no arquivo do jornal Estado de São Paulo. Eu mesmo não sabia disso até o ano passado. Sempre imaginei que o jornal do Estado de São Paulo, que teve uma linha de oposição muito dura, muito crítica, muito contundente ao Celso Furtado, principalmente quando foi ministro do Planejamento do presidente João Goulart, eu nunca pude imaginar que o jornal Estado de São Paulo, lá atrás, tinha um fascínio, não é? Principalmente a figura do grande diretor do jornal Estado de São Paulo, Júlio de Mesquita Filho, tinha um enorme fascínio pela figura humana e pelas ideias do Celso Furtado. Ainda que dissesse que discordava delas, dava uma orientação para que todas as falas do Celso Furtado fossem publicadas na íntegra. Examinando a pasta, nós vamos ter, em várias, vamos dizer, palestras dadas pelo Celso Furtado nos anos 60, não é? Várias palestras sobre a questão do desenvolvimento. E daí eu tiro de uma dessas palestras aquela que seria a primeira epígrafe para a aula de hoje. Diz ele, é um texto dos anos 60, esse texto vai ser reproduzido num outro texto, ele vai ser reescrito e reproduzido de uma maneira alargada num texto chamado O Longo Amanhecer, publicado ali na altura dos anos 90, mas originariamente esse é um texto dos anos 60, em que o Celso Furtado vai dizer o seguinte: a luta contra o subdesenvolvimento é um processo de construção de estruturas. A luta contra o subdesenvolvimento é um processo de construção de estruturas. Portanto, implica a existência de uma vontade política orientada por um projeto. Repetindo, a luta contra o subdesenvolvimento é um processo de construção de estruturas. Portanto, implica a existência de uma vontade política orientada por um projeto. Vejam, nós temos 3 ideias-forças nessa simples epígrafe. A ideia de construir estruturas econômicas, estruturas sociais, modos de produção. A existência de uma vontade política nessa construção, capaz de implementar essa construção, e a orientação de um projeto, a orientação de um programa, não é, com metas a serem estabelecidas e com resultados a serem perseguidos. Já a, vamos dizer, epígrafe do Roberto Campos é quando ele deixa o Ministério do Planejamento e vai também trabalhar a questão do desenvolvimento dentro de uma outra ótica. Ele vai desenvolver um conceito de autoritarismo transicional, ou seja, um autoritarismo temporário na transição de um regime militar para um regime que terá, mais dia menos dia, de enfrentar o desafio da sua redemocratização. Eu estou falando, portanto, claramente num texto que começa a ser pensado, ele vai largar o Ministério em final de 66, começo de 1967. Esse texto que eu vou ler é um texto que começa a ser formulado exatamente no momento em que aquele grupo do presidente Castelo Branco vai se afastando do governo Costa Silva. E, fundamentalmente, o que o Roberto Campos vai dizer é o seguinte, não é? A legitimação de um governo, principalmente de um Estado forte, como é o Estado pós-64, está sendo lograda principalmente através de eficácia administrativa. Vejam, ele está discutindo a legitimação e não a ideia de legitimidade.
Quer dizer, a ideia de legitimidade pressupõe, muitas vezes, a ideia de regra do jogo definida a priori. O jogo é legítimo quando nós definimos as suas regras a priori. Portanto, quando nós definimos a legalidade a priori, nós identificamos legalidade com legitimidade. Fundimos esses dois conceitos. Nesse caso, ele não está usando o termo legitimidade, ele está usando a ideia de um processo de conquista da legitimidade, um processo de legitimação. E ele vai dizer exatamente isso. A legitimação de um Estado forte está sendo lograda principalmente através de uma eficácia administrativa. Essa legitimação proveio inicialmente da contribuição do sistema político para reversar uma situação catastrófica. Confirmou depois pelo impulso reformista e está hoje reforçada pelo sucesso desenvolvimentista. Vejam bem, ele vai dizer, essa legitimação, esse processo de legitimidade pela eficácia administrativa é um processo de legitimação não pelas regras dadas a priori, mas pelos resultados conseguidos a posteriori. Não é? Essa legitimação proveio, inicialmente, da contribuição do sistema para reversar uma situação catastrófica, que era a hiperinflação em 1964, e confirmou depois pelo impulso reformista do governo Castelo, e hoje está reforçada pelo sucesso desenvolvimentista. O bem precioso da estabilidade política foi alcançado, em parte, por uma redução no grau de participação popular no processo político. Vejam, o bem precioso da estabilidade política foi conquistado com a supressão de certas liberdades políticas e a diminuição da participação popular no processo decisório. Sendo essa situação transitória, é urgente melhorarmos o nível de institucionalização política a fim de criar e de acomodar demandas maiores de participação e criar mecanismos permanentes de legitimação e lealdade sistêmica para que possamos desenvolver um projeto de desenvolvimento para o Brasil. Quando nós olhamos essas duas epígrafes, quando nós olhamos a ideia do Celso Furtado, no sentido de que a luta contra o subdesenvolvimento é um processo de construção de estruturas que implica a existência de uma vontade política orientada por um projeto. E quando olhamos a fala do Roberto Campos, que é um ministro do planejamento que critica a ideia de planejamento, que é alguém que tem uma ideia de um desenvolvimento muito mais induzido pelo mercado do que pelo Estado, enquanto Celso Furtado pensa de uma maneira oposta, o que nós vamos perceber é que, de certo modo, em ambos, independentemente das suas visões de mundo, das suas divergências ideológicas, em ambos nós vamos perceber que desenvolvimento depende de um projeto de planejamento. Desenvolvimento implica um processo de financiamento de políticas públicas. Planejamento pressupõe uma discussão sobre seu alcance e pressupõe uma segunda discussão sobre a forma de implementação. Ou seja, quando nós falamos em planejamento, nós estamos falando sobre o alcance de uma, vamos dizer, programação econômica e uma discussão sobre a forma de implementação compulsiva ou indutiva, indicativa ou compulsória desse processo dessa programação econômica. Ou seja, nós vamos começar a perceber uma questão tratada lá atrás, há 50, 60 anos atrás, por Mannheim. Não é? O planejamento é um instrumento de desenvolvimento e esse planejamento tem uma dimensão política quanto à sua implementação. Ele pode ser compulsório para toda a sociedade ou pode ser apenas e tão somente mandatório para o poder público e, por outro lado, ele pode ser indicativo para a iniciativa privada. E, ao mesmo tempo, o planejamento impõe, não é? Pressupõe, melhor dizendo, essa discussão sobre a sua forma indicativa ou compulsória de implementação, mas ele também tem implicações políticas. Quando falamos em programação econômica a médio e longo prazo, quando falamos em, vamos dizer, planejamento a médio e longo prazo, nós temos, do presente ao futuro, um período de tempo. E a questão que se coloca é, desse período estabelecido, por exemplo, num plano quinquenal, não é? De 5 anos, de hoje a 5 anos. As implicações políticas são, nesse período nós teremos democracia ou nós não teremos democracia. Nós teremos democracia e, portanto, pela vontade popular, pela regra de maioria, poderemos, na metade da implementação do projeto, mudar as condições desse projeto, mudar as regras que levaram a esse projeto, ou teremos uma dimensão autoritária, o que o Roberto Campos vai chamar de um autoritarismo transacional, ou seja, durante 5 anos haverá uma supressão de determinadas garantias em nome de um resultado
Estado econômico que acabará legitimando essa, vamos dizer, experiência autoritária de implementação econômica. Quando nós olhamos essa literatura, basicamente acoplada à experiência brasileira dos anos 60 e dos anos 70, quando nós olhamos, não é, o que vai acontecer no regime militar, quando nós olhamos exatamente o que vai acontecer, talvez no momento mais racional e ambicioso do regime militar em matéria de desenvolvimento, que é o governo Geisel, e que é, acima de tudo, não é, o governo que tenta implementar um segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, que é extremamente ambicioso e que vai servir, não é, de modelo para o presidente Lula, ali na altura de 2003, e vai servir de uma espécie de alerta recente à presidente Dilma Rousseff, por parte do seu partido, Partido dos Trabalhadores, e por parte das esquerdas, principalmente das esquerdas voltadas ao ensino de economia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, o que nós vamos perceber é que essa discussão sobre democracia e autoritarismo é fundamental para nós compreendermos o que pode ocorrer com a questão do desenvolvimento num contexto em que nós nos encontramos. Um contexto de crise política, um contexto de crise econômica, um contexto de crise internacional, um contexto de certo modo, de crise financeira, um contexto de paralisia, ou, se vocês quiserem, de queda do ritmo de crescimento econômico, tanto da China quanto dos Estados Unidos, evidentemente gerando uma série de consequências para todos os países, principalmente para os países periféricos. Para vocês terem uma ideia do que eu quero dizer a respeito dessa ideia do planejamento, o planejamento pressupõe uma discussão sobre seu alcance e sua forma de implementação, ou seja, o planejamento vai ser implementado de uma forma indicativa ou compulsória. E sobre as suas implicações políticas, o planejamento, ao longo do tempo, implementando um projeto de desenvolvimento, é democrático, e aí ele corre o risco na democracia de se desfigurar, ou ele é autoritário, ou seja, eu vou impor uma vontade, suprimindo algumas garantias, mas me legitimo no final do processo pelos resultados que eu vou oferecer. Para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui um texto da economista Maria da Conceição Tavares, que é uma carta que ela envia à presidente Dilma Rousseff. Esse texto foi publicado na revista Insight, número 71, outubro, novembro e dezembro de 2015, portanto, antes da convocação do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, em que ela diz basicamente o seguinte: hoje, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social está totalmente paralisado. Fizeram sem saber o que fazer com ele. Ele pode tornar-se uma instância importante da luta política para implementar um projeto alternativo de desenvolvimento. A nossa história, tradicionalmente, foi a de remar contra a maré. Não custa lembrar que o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento do governo Geisel foi feito em meio à crise internacional. E, a partir daí, ela vai dizer que, em vez de seguir a linha do segundo PND, como Lula tentou fazer, ao nomear, não é, economistas com uma formação neo-institucional. Basicamente, ela está se referindo ao Levy, no primeiro ano do segundo mandato da presidente Dilma. A Maria Conceição, na carta aberta escrita para a presidente Dilma, vai dizer: o que mais me atemoriza é a questão do Estado. E aí entram do fiscal ao político em sentido amplo. Nesse sentido, a coisa vai muito mal. É preciso reconstruir o Estado, mas isso exige uma pactuação, pois, se tentarmos intervir apenas pelas representações clássicas, isso não vai dar em nada. O país vive uma situação inusitada, que exige novas formas de representação política, não necessariamente partidárias, para poder avançar com base em projetos de desenvolvimento e programação econômica. Confesso que nunca vi um antidesenvolvimentismo tão grande em minha vida quanto agora. Todos os instrumentos de desenvolvimento que foram criados no interior do Estado brasileiro para alavancar a expansão econômica estão sendo aniquilados por medidas de autoridade. A sociedade da austeridade é incompatível estruturalmente com o Estado desenvolvimentista. Parece haver um prazer sádico em fazer com que isso aconteça. A verdade é que aqui e no resto do mundo, os empresários seguiram a reboque do investimento público, que construiu a pauta, deu as diretrizes, deu o financiamento dos projetos. Será que pensam que os chineses vão ser a vanguarda do desenvolvimento nacional ou os bancos piranhas internacionais? Talvez uma aliança própria Petrobras.
seja uma forma de galvanizar a juventude. Essa mesma juventude que foi para as ruas, mas sem foco, sem organização. Manifestações precisam de slogans simples. Um programa de governo não faz acontecer uma manifestação. A Petrobras talvez possa fazer. E quero acreditar que o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social é capaz de contribuir para que a sociedade organizada constitua uma nova liderança, tendo em vista projetos de desenvolvimento nos moldes daquele do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento do governo Geisel. Quem tem aula comigo aqui na Fundação Getúlio Vargas, na disciplina de Direito e Conjuntura, sabe que eu conto todas as vezes em que eu dou a aula sobre o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, eu menciono uma história que foi um almoço que o presidente Lula, já praticamente eleito, virtualmente eleito, 3 dias antes do segundo turno que ele disputou em 2002 com Serra, no Estado de São Paulo, com a diretoria do jornal Estado de São Paulo. Um almoço fechado, um almoço em off, portanto, em que o Lula começa a explicar, praticamente com um status de presidente já quase eleito, como é que seria o seu governo, e cita pela primeira vez o segundo PND. Depois, ele é advertido pelo seu marqueteiro, Duda Mendonça, muito discretamente, para que não mencionasse o segundo PND. O argumento do Duda Mendonça era no sentido de que o segundo PND vinha do Geisel, vinha da ditadura, não deveria, num determinado momento, ser pensado, até porque a eleição ainda não havia sido disputada. Seria disputada dali a 2 ou 3 dias, e as estatísticas, vamos dizer, as pesquisas dos institutos de pesquisa já o davam como presidente eleito. Um pouco, 2 ou 3 ou 4 minutos depois, novamente, o presidente Lula volta a discutir a questão do segundo PND. Novamente, o Duda Mendonça cutuca a canela dele e diz: olha, menos, você ainda não está eleito, não cite porque vem da ditadura. Mais ou menos 5, 7 minutos depois, novamente o Lula cita o segundo PND, e quando o Duda Mendonça vai dar-lhe uma pequena canelada, o Lula tira o pé e solta 3 ou 4 palavrões, mandando o Duda Mendonça calar e dizendo que o segundo PND seria a base, não é? A espinha dorsal, vamos dizer, do ponto de vista programático da sua gestão. O que nós estamos percebendo é que esse texto da Maria Conceição Tavares propõe para o governo do PT, no caso, o governo da presidente Dilma, no seu segundo mandato, a retomada dessa ideia, que é a ideia, vejam bem, de, vamos dizer, de um segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. Um plano que desloca, vamos dizer, o eixo da economia brasileira do setor automotriz para o setor petroquímico, um eixo que procura fortalecer a área de formação de bens de capital e equipamentos pesados, um eixo que procura, um programa que procura, de certo modo, suprir ou neutralizar os riscos de apagões em infraestrutura e por aí vai. Nesse sentido, quando nós olhamos, basicamente, o regime militar e olhamos especificamente o que foi o governo Geisel, nós vamos perceber essa ideia da legitimação, essa ideia da negação de certas garantias, a negação de certas regras, a negação de certas liberdades públicas, a utilização instrumental ou autoritária do direito como mecanismo de desenvolvimento e a legitimação dada ao longo do tempo pela obtenção de resultados concretos em matéria de metas previamente estabelecidas e sendo conquistadas por programas públicos. Quando nós olhamos vamos dizer, essa tensão entre planejamento indicativo e planejamento compulsório, quando nós olhamos a discussão sobre as implicações políticas do desenvolvimento entre democracia e autoritarismo, entre legalidade e legitimidade, nós vamos perceber que é preciso buscar fontes de financiamento para o desenvolvimento. É preciso buscar fontes de financiamento para a implementação de uma programação econômica com vista a resultados quantitativos previamente estabelecidos. Financiamento implica transferências setoriais de recursos. Financiamento implica, não é, transferências setoriais de renda. Financiamento implica aumento de carga tributária. Implica uma mudança na cobrança de impostos indiretos por um sistema de impostos diretos e progressivos. Ou seja, quando nós começamos a olhar a questão do financiamento do desenvolvimento, nós vamos perceber que isso implica poupança compulsória, isso implica impostos progressivos, isso implica transferência setorial de renda. Quando nós olhamos lá atrás os projetos de desenvolvimento que o Brasil tem nos anos 60 e 70, nós vamos perceber claramente como é que, num determinado momento,
momento, os governos fortes utilizaram a taxação em cima da cafeicultura para financiar a industrialização brasileira. Nós vamos perceber claramente como é que a cafeicultura, num determinado momento, vai se rebelar contra o fato de estar financiando vamos dizer, a criação de uma indústria de bens de consumo durável leves, notadamente depois do governo Juscelino, mas notadamente já nos governos militares dos anos 60. Essa receita, não é, endividamento do setor público, controle de riquezas, transferências setoriais de receitas, a eleição, digamos assim, de empresas ou grupos empresariais que sejam capazes de liderar setores econômicos, o que hoje é chamado de, hoje é chamado de empresas campeãs. Lá atrás isso já acontecia com o varguismo, lá atrás isso já acontecia com o Geisel, quando vai escolher algumas empresas brasileiras para liderar certos setores econômicos. Ou seja, essa receita, de certo modo, já é conhecida desde os tempos do New Deal. Essa receita já é conhecida há muito tempo no Brasil. Ou seja, esse debate é um debate que possivelmente todos vocês conheçam melhor do que eu, na medida em que trabalhei numa tese de doutorado com esse tema e depois fui retomando esparsamente esses temas, porque desloquei as minhas investigações para outra área. E vocês conhecem hoje, possivelmente, isso muito melhor do que eu. Eu diria que, nesse contexto de desenvolvimento, nesse contexto de implementação do desenvolvimento por meio de técnicas de planejamento, nesse contexto de tensão entre planejamento indicativo ou planejamento compulsório, nesse contexto de regimes políticos democráticos e regimes desenvolvimentistas autoritários, nós temos uma condição sine qua, não é? A condição é bastante clara. O Estado precisa exercer o monopólio da criação do direito com propósitos regulatórios e com propósitos distributivos. Quer dizer, quando nós olhamos a questão da utilização do direito como mecanismo de desenvolvimento, esta questão é fundamental. A questão, primeira, como eu disse, é uma tensão política. Democracia ou autoritarismo? A democracia implica a regra do jogo. O autoritarismo implica um jogo que muda conforme as conveniências da implementação de projetos de desenvolvimento e a legitimação vai ser obtida a posteriori. Por outro lado, não é? Nós temos o planejamento indicativo e o planejamento compulsório. Em qualquer um desses casos, nós temos de perceber que há uma conditio sine qua. Essa conditio sine qua é bastante conhecida. O Estado precisa exercer o monopólio da criação do direito com propósitos distributivos e com propósitos regulatórios. Daí essa tensão entre Estado liberal e Estado do bem-estar social. Estado liberal e Estado com uma vocação social-democrata. Daí uma velha distinção que teve em voga no final dos anos 70. O direito é pensado a partir de uma dimensão estrutural ou o direito pode ser pensado a partir de uma dimensão sistêmica. Havia um autor que teve uma grande presença no debate jurídico brasileiro no final dos anos 70, Norberto Bobbio, que discutia exatamente essa tensão entre o direito visto como estrutura e o direito visto como função. Era um livro em que ele discutia como é que nós evoluímos da estrutura jurídica para a função do direito, da estrutura para a função. Portanto, nós vamos perceber claramente que esse debate tem sempre, não é, uma tensão entre um Estado mais pró-mercado, um Estado mais liberal, um Estado mais voltado à definição de regras dadas a priori, e um governo de natureza, um Estado, um welfare state, ou um Estado de natureza social-democrata. A mesma coisa com relação ao direito. O direito visto como estrutura, como um conjunto de regras estruturadas sob a forma de um sistema, ou sob um conjunto de regras que tem uma função que é a de viabilizar projetos de desenvolvimento. E isso vai gerando para nós, não é, uma série, vamos dizer, de análises que podem ser bastante interessantes. Vejam, por exemplo, esse tipo de análise que vai aparecer nessa lâmina. Né? Esse é um modelo muito simples de análise que prevaleceu, notadamente, junto aos professores de direito econômico, sociologia jurídica, nos anos, final dos anos 70 e começo dos anos 80. Quer dizer, a minha geração, que é a geração do professor Joaquim Falcão, que é a geração do professor Luciano de Oliveira, todos nós trabalhamos, não é, com esse tipo de, Boaventura Santos também, todos nós trabalhamos com esse tipo de modelo. Tenho a impressão que algumas das pessoas aqui presentes que tiveram aula comigo, como é o caso da Michele, devem se lembrar que esse era um tema bastante significativo nas minhas aulas de pós-graduação. Quando vocês olham, fundamentalmente, não é, a ideia de uma racionalidade formal e de uma legitimidade a priori, aqui, de certo modo, nós estamos trabalhando com uma ideia de fusão entre legalidade e legitimidade. A legalidade é a neutralização do arbítrio.
tudo que é arbítrio é ilegítimo. Como a legalidade neutraliza o arbítrio, por tabela, a legalidade é legítima. Portanto, vocês vão perceber que essa é uma visão absolutamente liberal, não é? Nessa visão de racionalidade lógico-formal, nós temos o poder já previamente legalizado, daí a ideia de uma norma fundamental keynesiana, que é uma norma pressuposta como condição epistemológica para se pensar uma ciência do direito. Depois, nós vamos perceber que a relação entre a política e o direito é uma relação que se dá de uma maneira, vamos dizer, que vai se intercruzando. Dado um poder fundamentalmente legal, nós vamos ter um ordenamento jurídico vigente. Por ser um ordenamento jurídico vigente e neutralizar o arbítrio, ele é potencialmente legítimo. Essa legitimidade abre caminho para que nós tenhamos governos eficazes e, com isso, nós vamos ter um sistema jurídico-político bastante efetivo. Essa é uma visão clássica, conservadora, de certo modo, baseada numa dimensão, vamos dizer, de racionalidade lógico-formal de direito. De direito ao desenvolvimento, inclusive. Deixa eu dar um exemplo, não sei se eu estou sendo muito claro ou sendo obscuro, mas deixa eu dar um exemplo do que eu quero dizer. Em 1964, nós tivemos a vitória dos militares, e quando Castelo, já eleito presidente da República, ali na altura de abril, já no final de abril, começo de maio, assume a presidência efetiva de um governo, não é? Que vem em cima de um golpe, convoca, mais uma vez, aparece a figura de Júlio de Mesquita Filho, que tinha um peso político muito maior do que o Roberto Marinho, e este homem é convocado para ir a Brasília e é recebido no Palácio do Planalto pelo Marechal e presidente Castelo Branco, que diz a ele o seguinte: doutor Júlio, nós vencemos, não é? Depois de 45, nós tivemos algumas derrotas, derrubamos Vargas, não vencemos, Juscelino não nos derrotou, finalmente nós vencemos. Qual é o projeto de poder que nós temos para o Brasil? E o doutor Júlio de Mesquita Filho puxou do bolso um projeto de Constituição. Ao que Castelo Branco pôs a mão na cabeça e disse: mas não foi para isso que nós fizemos uma revolução. Qual é o conteúdo dessa revolução? Qual é o objeto de desenvolvimento? Qual é o nosso projeto de poder? E a partir daí vocês vão perceber claramente o deslocamento das questões de racionalidade formal, o deslocamento das questões, vamos dizer, de uma legitimidade dada a priori, por aquilo que eu estou chamando de uma racionalidade substantiva, aquilo que eu estou chamando de uma legitimidade a posteriori, aquilo que, de certo modo, o Roberto Campos vai chamar de um autoritarismo transicional. Quer dizer, nós precisamos ter um poder que, de certo modo, não fique preso a regras. Nós precisamos ter um poder que não fique preso a, vamos dizer, certos procedimentos legislativos que pressupõem uma espécie de tornar refém o executivo de um presidencialismo de coalizão nas mãos de um Congresso ideológica e partidariamente fragmentado. Portanto, vamos trabalhar com mecanismos de força no primeiro momento. Vejam o que é o que ele vai dizer. Nós tivemos de ter um Estado forte para enfrentar um momento catastrófico do ponto de vista da hiperinflação. A eficácia econômica vai nos dar, não é? A possibilidade de, pelas metas que alcançarmos, pelos dividendos de ganhos, em matérias de ganhos de política econômica, nos dará respeitabilidade, nos dará legitimidade, e com isso, a médio e longo prazo, nós conseguiríamos impor uma ordem jurídica e uma arquitetura institucional mais moderna, chegando finalmente, a partir daí, a estabelecer a ideia de legalidade. Vejam, esse tipo de, vamos dizer, esse tipo de debate é um debate que, de certo modo, é bastante, vamos dizer, é bastante conhecido de todos vocês. Não sei se essa distinção, se vocês já tinham visto esse quadro, é um quadro que eu utilizo há muitos anos na pós-graduação, mas é um quadro que me parece bastante interessante, já que nós estamos resgatando hoje o segundo PND como forma de se garantir a governabilidade da Dilma e coisas desse tipo. Acho que as duas epígrafes são bastante atuais, ainda que elas tenham sido escritas há mais de 40 ou 50 anos atrás. Eu retomo com isso a epígrafe basicamente do Celso Furtado. Ela me parece, não é, muito rica. Claro que a epígrafe do Roberto Campos, as afirmações do Roberto Campos no livro A Nova Economia Brasileira, me parecem também bastante significativas. Quer dizer, volto a dizer, a legitimação do Estado forte está sendo lograda principalmente através da eficácia administrativa. Quer dizer, ou seja, a eficácia administrativa pressupõe um poder pleno. Isso é dito por alguém que se dizia liberal. É isso que eu quero que vocês percebam. Quer dizer, é um liberal que, no fundo, rasga a fantasia para dizer que só haverá liberalismo se, no primeiro momento, nós tivermos, não é, uma estabilização autoritária. E aí ele vai dizer, essa legitimação proveio inicialmente da contribuição do sistema para reversar
uma situação catastrófica. Confirmou depois pelo impulso reformista e está hoje reforçada pelo sucesso desenvolvimentista. E aí ele vai dizer que o sucesso da institucionalização da legalidade significa restrição a uma certa participação popular do ponto de vista democrático. Já o Celso Furtado vai trabalhar com a outra ideia. A luta contra o subdesenvolvimento é um processo de construção de estruturas. Implica, portanto, a existência de uma vontade política orientada por um projeto. Quando nós olhamos a fala do Celso Furtado, nós vamos perceber que essa fala tem 3 ideias. Essa fala tem a ideia de uma construção de estruturas, a ideia de um projeto de desenvolvimento e a ideia de uma vontade política que defina para esse projeto uma dimensão de poder. Ou seja, como é que nós podemos, e essa é a grande pergunta que se coloca, como é que nós podemos pensar a implementação a partir da epígrafe do Celso Furtado, como é que nós podemos pensar a implementação, não é, de um projeto de poder, uma vontade política plasmando essa vontade de poder e a construção de estruturas sociais e econômicas capazes de dar, não é, uma justiça distributiva e, ao mesmo tempo, inclusão através do desenvolvimento econômico. Como é que nós podemos pensar isso historicamente? Eu diria que nós temos 3 cenários possíveis para se pensar isso historicamente a partir, não da fala do Roberto Campos, a fala do Roberto Campos vai nos conduzir a esse quadro que está aqui. A fala do Celso Furtado vai nos conduzir a outros dados que eu vou apresentar daqui a pouco. Mas, basicamente, quando nós olhamos a fala do Celso Furtado, a luta contra o subdesenvolvimento é um projeto de construção de estruturas e implica, portanto, a existência de uma vontade política orientada por um projeto. Eu diria que nós temos 3 cenários, e o primeiro deles é a ideia de que o projeto explicita as estruturas a serem concluídas. Para, vamos dizer, tanto nós temos de ter uma vontade política. Essa é uma visão racionalista do desenvolvimento. É a visão de um desenvolvimento que pressupõe uma burocracia qualificada, uma burocracia forte, uma tecnocracia que tudo sabe, que tudo vê e que tem um forte preparo matemático para quantificar metas a serem alcançadas. O desafio aqui, não é evitar que esse conhecimento técnico não se traduza em simplificações da dimensão político-institucional dos processos sociais. Ou seja, o primeiro cenário é o cenário de um projeto que explicita as estruturas a serem concluídas e para cuja consecução é preciso mobilizar uma vontade política. Ou seja, é um projeto de uma tecnocracia, é um projeto baseado numa visão racionalista. O segundo cenário é o cenário da vontade política de construir estruturas. Essa vontade política de se construir estruturas exige uma formulação consistente e convincente de projetos de desenvolvimento. É a visão de um governo ativo, que pactua com sua base de sustentação as intervenções necessárias na economia. É a visão de um mundo, acima de tudo, movido pela política. Enquanto o primeiro cenário, eu tenho um cenário racionalista movido por uma tecnocracia competente e forte, no segundo cenário, eu tenho a visão de um governo ativo capaz de produzir pactos, capaz de produzir consensos mínimos, capaz, de certo modo, de se mover por uma política, por alianças políticas. O problema aqui é impedir que a ideologia, que é essencial para a construção de modelos de interpretação da realidade, sirva de engessamento para as visões do futuro. O terceiro cenário, não é o cenário de que as estruturas são responsáveis, as estruturas a serem construídas levam, não é, à formulação dos projetos, e os projetos dependem de uma vontade política. É a visão do planejador clássico, não é? É a visão do planejador voltada à construção de um futuro, não como, vamos dizer, algo que se prevê ou que se deseja, mas algo que se pragmaticamente tenta conquistar. Essa é a visão de um mundo movida por suas determinantes estruturais. Essa é a visão do Celso Furtado. A visão do Celso Furtado não é nem a visão de uma, vamos dizer, não é uma visão racionalista do desenvolvimento, muito menos é a visão de um governo ativo e pragmático. Essa é a visão movida por alguém que é capaz de interpretar as gargalos estruturais, as determinantes estruturais. Essa é a ideia, não é, de que é possível planejar voltando-se à construção de um futuro, não como algo que se prevê ou que se deseja milimetricamente do ponto de vista das metas, mas como algo possível. Quando nós olhamos essa discussão, mais uma vez estão presentes as questões iniciais da fala. A primeira é a questão dos limites da intervenção do Estado.
A questão do que nós entendemos por legalidade. A questão no sentido de saber se é possível lidar com Constituição e democracia, por um lado, e, de outro lado, com planejamento mandatório, planejamento coercitivo e a utilização instrumental do direito como instrumento do desenvolvimento, por outro lado. Quando nós olhamos, não é? Quando nós olhamos essa discussão, nós vamos perceber que essa discussão traz para nós algumas limitações que são, a meu ver, bastante importantes. Eu diria que esse quadro que eu estou, de alguma forma, mostrando para vocês, é um quadro que pressupõe muito algumas, vamos dizer, algumas pilastras. A ideia de legalidade, a ideia de soberania, a ideia de uma redução do direito ao direito positivo e a redução do direito positivo ao direito constitucional, a uma pirâmide constitucional. E, quando nós olhamos, não é, o mundo em que nós nos encontramos, nós vamos perceber que, nesse mundo em que nós nos encontramos, nós começamos a perceber uma certa mudança do ponto de vista das condições que permitem a continuidade do Estado-nação, que permitem a continuidade do monopólio do Estado na produção do direito pela ideia de uma ordem legal e, vamos dizer, a própria ideia de desenvolvimento induzida de cima para baixo por parte de um Estado capaz de implementar um programa de crescimento econômico. O que eu estou querendo, no fundo, dizer? Eu estou querendo chamar a atenção de vocês para uma série de alterações que ocorreram nos últimos tempos. E essas alterações, a meu ver, recolocam a questão do desenvolvimento em novos termos. E é essa a questão que eu acho que um curso de pós-graduação deveria, de certo modo, trazer à tona nas suas aulas. A história é importante, não há dúvida, mas eu acho que há uma certa questão que é no sentido de saber o quão atual, o quão viável, o quão factível é a questão do desenvolvimento no momento em que nós temos um contraste entre o que eu chamo aí de uma, vamos dizer, ordem desejada e de um poder existente. Quer dizer, nós estamos num contexto em que nós estamos percebendo com uma certa clareza o deslocamento da produção jurídica para instâncias não legislativas. Nós estamos percebendo com uma certa clareza a substituição de mecanismos deliberativos por sistemas de peritagem. Ou seja, quando eu menciono o deslocamento da produção jurídica para instâncias não legislativas e quando eu menciono a substituição de mecanismos deliberativos por sistemas de peritagem, o que eu estou querendo dizer é que muitas das questões levadas ao debate parlamentar, muitas das questões levadas ao legislativo, hoje estão sendo subtraídas do poder legislativo. E, no momento em que elas são subtraídas do poder legislativo, essas questões são discutidas de uma forma muito mais opaca do que transparente por sistemas de peritagem ou por comunidades epistêmicas. Ou seja, nós vamos ter discussões mais fechadas, ganhamos do ponto de vista da qualidade técnica, mas perdemos do ponto de vista de uma certa transparência política ou do ponto de vista da legitimidade. Com isso, o que é que nós vamos perceber? Nós vamos perceber o deslocamento da titularidade legislativa dos parlamentos para sistemas intergovernamentais. Nós vamos começar a perceber o advento de novos atores instituintes, órgãos multilaterais, organismos supranacionais, organizações não governamentais, e nós vamos começar também a identificar uma tendência à exaustão funcional das categorias e dos procedimentos tradicionais do direito. Na medida em que nós temos uma exaustão funcional das categorias e procedimentos tradicionais do direito, nós vamos identificando o advento de novos domínios transversais e transdisciplinares do conhecimento jurídico. A expansão da soft law e da lei quadro ou dos marcos regulatórios. A expansão da arbitragem, não é, e dos conselhos de ética corporativa ou dos conselhos de autorregulação nas cadeias produtivas. E depois nós vamos perceber também, não é, um embate entre democracia e capitalismo, entre poder político e mercado. Quer dizer, nós vamos começar a perceber que quanto mais a democracia tenta, de certo modo, produzir alternativas de poder, mais o mercado tenta se libertar dessas alternativas de poder, acelerando o processo de transnacionalização da economia, acelerando o processo de globalização econômica, acelerando o processo de internacionalização da decisão econômica. Se nós olharmos bem a economia brasileira como uma economia semiperiférica, isso fica claro.
Quantos bancos brasileiros efetivamente nós temos? Possivelmente 2. Supermercados, redes de supermercados, quantas redes efetivamente brasileiras nós temos? Produção de automóveis e bens de consumo durável, quantas empresas genuinamente brasileiras nós temos? Na realidade, o que nós estamos percebendo é um crescente processo de fusão e incorporação que, do ponto de vista político-jurídico, nos leva a uma internacionalização da decisão jurídica, ou da decisão econômica. A internacionalização da decisão econômica acaba sendo catalisada por organismos supranacionais, organismos multilaterais. E aí nós temos uma espécie de incompatibilidade entre o que chamamos de democracia representativa e a internacionalização da decisão econômica. A ideia de democracia representativa é a ideia de uma democracia que tem um espaço territorial, que tem uma dimensão de, vamos dizer, de soberania do Estado-nação. A ideia da internacionalização da decisão econômica é a ideia da transterritorialidade do ponto de vista do funcionamento da economia. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que nós estamos percebendo vários fatores que estão mudando radicalmente a arquitetura analítica da reflexão sobre desenvolvimento e planejamento. Nesse momento, nós estamos percebendo a interação entre agentes, grupos e instituições, caminhando para novas escalas, caminhando para as novas tecnologias, caminhando para aquilo que alguns vão chamar de complexidade, não é? A ideia de sistemas funcionalmente diferenciados que vão se subdividindo em sistemas cada vez mais funcionalmente diferenciados. Sistemas complexos estão em constante e mutável interação. Sistemas complexos implicam multiplicidade de elementos, interdependência entre esses elementos e a diversidade de elementos. Essa ideia de multiplicidade de elementos, interdependência entre esses elementos e diversidade de elementos, tudo isso, não é, multiplica as possibilidades de escolha e isso exige fórmulas cada vez mais sofisticadas de seleção e decisão que ficam expostas às contingências de um processo decisório que vai ganhando feições novas e não sei o quanto nós, como professores de direito, e o quanto nós, como cidadãos, ainda somos capazes de, vamos dizer, aprender essas contingências do processo decisório, essas novas formas decisórias que vão surgindo, e se nós estamos ou não preparados para avaliar os riscos inerentes a essas transformações. Basicamente, não é? A pergunta que se pode fazer é exatamente essa. Diante de um cenário em que a globalização desarticulou a base tributária dos governos social-democratas, do welfare state, não é? Diante de uma globalização que desarticula uma base tributária erigida sob a prevalência de impostos diretos sobre renda e riqueza, diante de uma espécie de decalagem entre espaços de autoridade e mobilidade de capital, diante de uma distância entre o que eu chamo aí de ordem desejada e o poder existente, nós estamos percebendo que a ideia de legalidade vai sendo, de certo modo, dissolvida nesse processo, a ideia de autodeterminação e de nação soberana, Estado-nação soberana, vai sendo posta em xeque, a separação entre legalidade e legitimidade, ou a fusão que o liberalismo faz de legalidade e legitimidade, dependem de uma ideia de um direito positivo que está sendo estilhaçado, o monismo jurídico abre caminho para uma situação de pluralismo jurídico, e aí, então, a grande pergunta é, como é que pode haver direito do desenvolvimento com o avanço das inovações tecnológicas, com a velocidade alcançada pelo processo de destruição criadora, pela ideia de um comércio em tempo real e em escala global, pela ideia de uma interconexão financeira em tempo real no mundo. Com o protagonismo crescente de corporações e organismos multilaterais e em detrimento dos partidos e sindicatos, como é que nós podemos retomar a ideia clássica de desenvolvimento? Com os processos de desregulamentação, desjuridificação e desconstitucionalização, como é que nós podemos pensar a ideia de desenvolvimento, seja na perspectiva de um Roberto Campos autoritária, seja na perspectiva de construção de estruturas mobilizadas politicamente a partir de um projeto de poder, como diz Celso Furtado. Há algum tempo atrás, eu agradeço à professora Luciana Grossi, que me ajudou muito em alguns dados que ela me ofereceu. Há algum tempo atrás, nós tivemos uma percepção de um forte processo legislativo. Há algum tempo atrás, nós tivemos uma percepção de um fortíssimo processo de transformações legislativas ali na altura de 1989 e 1999. Na realidade, quando nós olhamos essas duas datas, não é? Nós vamos perceber nessas duas datas, vou botar meu dedo aqui, 1989 é a queda do Muro de Berlim, 1999 é as vésperas da entrada do euro
como moeda em circulação na União Europeia. Nós vamos perceber que, nesse período de 10 anos, cerca de 2/3 dos países vinculados à Organização das Nações do Mundo, as Nações Unidas, emendaram ou reformaram as suas constituições parcial ou integralmente. Mas o que vocês estão percebendo? Vocês estão percebendo que, em função desse descompasso entre poder existente e ordem desejada, vocês tiveram uma erosão de todo um conjunto de conceitos do Estado democrático de direito forjados entre os séculos XVIII e o século XX. Quer dizer, nós estamos num momento em que nós estamos discutindo o que é legalidade. Legalidade é um termo que começa a ser questionado. Nós estamos discutindo uma série de questões como soberania, são temas que começam a ser questionados. Nós estamos discutindo uma série de questões como monismo, também está sendo questionado. Nós estamos discutindo uma série de questões como governo, também isso vem sendo questionado. Quer dizer, na realidade, nós vamos identificar um dado que me parece que tem sido despercebido, pelo menos nas faculdades tradicionais de direito. Nós tivemos uma mudança significativa no processo legislativo, principalmente nos últimos anos do século XX ou no começo do século XXI. E essas mudanças estão fortemente, não é, atreladas em função dessa tensão entre legalidade, soberania, monismo e governo, por um lado, e de outro lado, não é? Nós vamos perceber o quê? De outro lado, nós vamos perceber a ideia de eficácia ou eficiência, integração, pluralismo e governança. Nós vamos começar a perceber, quando nós falamos em direito, nós falamos, nas nossas categorias, em espaços territoriais, espaços articulados por meio de governos nacionais. Trabalhamos com a ideia de um tempo linear, um tempo diferido, um tempo de etapas sucessivas, um tempo de cronologias, e os nossos atores instituintes são partidos, sindicatos e operadores jurídicos. O que nós temos hoje, basicamente, é a ideia de uma eficiência, de uma integração, de um pluralismo e de uma governança em espaços transterritoriais. Em, vamos dizer, espaços que superam a ideia de fronteira, superam a ideia de soberania. Espaços transterritoriais articulados por meio de mercados globais e que operam em tempo real, que operam online por meio de novos atores instituintes. Empresas, organizações não governamentais, organismos multilaterais, grandes escritórios de advocacia e coisas do gênero. Quando nós olhamos, basicamente, muitos professores desta casa, nós vamos perceber que vários professores desta casa têm as suas teses, é o caso da professora Michele, não é? Que já vai discutindo exatamente a questão dos organismos multilaterais, a questão principalmente da Organização Mundial do Comércio, produzindo um padrão novo de normatividade. E com isso, o que é que nós vamos perceber? Nós vamos percebendo, basicamente, uma saída, não é? Uma espécie de uma, não diria fuga, mas é uma saída ou um desprezo a uma pauta que foi a pauta que prevaleceu, basicamente, na economia do pós-guerra, nos anos, vamos dizer, gloriosos, os 30 anos gloriosos do welfare state, nos 30 anos gloriosos, ali nos anos 50, 60 e 70, quando, por exemplo, países da América Latina discutiram projetos de desenvolvimento e conjugavam nesses projetos de desenvolvimento a questão da economia com o ganho social, a questão do crescimento econômico com a distribuição de renda, a questão das políticas públicas de desenvolvimento com as questões relativas à inclusão social por meio de políticas keynesianas de pleno emprego. A ideia de se conjugar, não é, a justiça distributiva com um projeto de crescimento econômico. O que é que vocês vão perceber? Vocês vão perceber, basicamente, que, a partir daí, nós tivemos uma mudança. Essa mudança é uma mudança que leva a um processo flagrante, de esvaziamento da, vamos dizer, pauta ética ou da pauta social. O que nós temos aí, quando eu chamo de um novo paradigma, é fundamentalmente uma espécie de processo que privilegia a interconexão financeira, privilegia a estabilização monetária, privilegia a ideia de responsabilidade fiscal, privilegia, portanto, aquilo que alguns autores mais críticos vão chamar de medidas que caminham para uma sociedade da austeridade, e isso é implementado através de um processo de desjuridificação, desconstitucionalização de direitos, deslegalização de determinados mercados, flexibilização do mercado de trabalho, a indução à autorregulação, privatização de empresas estatais, a expansão do setor público não estatal, e isso leva a uma ideia de pluralismo decisório. Quer dizer, esse processo, a meu ver, é um processo extremamente importante, e esse processo é um processo que,
se avançar e se continuar avançando da maneira como ele está avançando, ele pode, num determinado momento, colocar a questão do desenvolvimento, tanto numa perspectiva frutadiana, quanto numa perspectiva de um autoritarismo transacional, como do Roberto Campos, que está inerente ao segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, como duas experiências, a meu ver, inviáveis no contexto social, econômico e político em que nós nos encontramos no dia 26 de fevereiro de 2016. Vejam, quando eu menciono a transição de um paradigma para outro, eu menciono a saída de um Estado keynesiano para um Estado schumpeteriano. Eu menciono a saída de uma sociedade industrial para uma sociedade informacional. Ou seja, eu estou querendo aí chamar a atenção de vocês para alguns pontos que são fundamentais na reflexão, na pós-graduação, para um tema como o do desenvolvimento, como um tema como o planejamento. E, para isso, eu tenho de perceber claramente que se nos anos, na segunda década do século XX, nós tivemos um Estado nacional soberano, que casava políticas de crescimento com uma preocupação de distribuição de renda, agora nós temos um Estado mais enxuto, um Estado mais voltado à competição, um Estado schumpeteriano, uma sociedade menos industrial, mais informacional, cujos efeitos são esses. As mudanças nas novas tecnologias de produção vão gerar novas relações econômicas mundiais. As novas formas de organização vão levar a novas formas de interação intergovernamental. Novos padrões de concorrência numa economia transterritorial leva ao advento de novas relações de força entre grupos sociais. A integração dos mercados abre caminho para novos horizontes de poder. A ampliação das relações comerciais vai exigindo uma série de mudanças do ponto de vista dos Estados nacionais, seja em área de, vamos dizer, desjuridificação, quer dizer, um direito menor e mais enxuto, seja, ao mesmo tempo, como é que eu poderia dizer, na admissão da ideia do pluralismo jurídico. Há algumas consequências que me parecem importantes nesse processo. Estas consequências, que são importantes nesse processo, acabam levando a esse quadro que vocês estão vendo aí. Não é? O momento em que nós nos encontramos é o momento de uma economia desnacionalizada. O momento em que nós nos encontramos é um momento de, vamos dizer, deslocamento de questões do debate político ou do parlamento para o que eu chamei de sistemas de peritagem ou comunidades epistêmicas. O debate é mais opaco, não é? Ao mesmo tempo, eu estou chamando também a atenção de vocês para a internacionalização das decisões econômicas e, por tabela, a internacionalização dos campos jurídicos. E o que nós estamos percebendo hoje, claramente, é um desenlaçamento, um descolamento entre o Estado e o direito, principalmente por meio do papel cada vez mais legislativo de alguns organismos multilaterais. Tudo isso vai conduzindo, não é, a uma série de consequências. Tudo isso vai conduzindo a um policentrismo decisório. Tudo isso vai conduzindo a novas formas de atuação transterritorial, tudo isso abre caminho para um pluralismo jurídico e tudo isso leva para algo que vai ser praticamente inexorável, não é? Que é uma espécie de tendência à colonização das famílias jurídicas franco-românicas pelas famílias jurídicas, pela família jurídica da common law. Quer dizer, vejam, é a ideia de uma dolarização do conhecimento. Vocês estão vendo claramente isso na Lava Jato, vocês estão percebendo um dado significativo do ponto de vista da advocacia entre o que foi o mensalão e o que é a Lava Jato. Na mensalão, nós tivemos grandes advogados criminalistas da velha guarda, e todos eles, de alguma maneira, tiveram enormes dificuldades de lidar com, então, o ministro Joaquim Barbosa, que tinha uma formação muito próxima do direito anglo-saxônico. Quando nós olhamos o perfil de todos os delegados, procuradores da República e juízes envolvidos na Operação Lava Jato, nós vamos perceber que todos, sem exceção, estudaram ou com intercâmbio, ou mestrado, ou um lato sensu, ou um estrito sensu, ou até mesmo um doutorado em universidades inglesas e universidades americanas, e todos trabalham com uma dimensão, vamos dizer, cada vez mais voltada a um direito penal econômico influenciado por uma arquitetura anglo-saxônica. Joaquim Falcão tem dito isso, eu tenho dito isso, tenho escrito isso no Estado e coisas do gênero. Quando nós olhamos, não é, alguns dos advogados contratados pelas grandes empresas, nós vamos perceber que eles abriram mão de advogados na faixa etária de 60 a 70 anos, não é, e estão trabalhando com advogados na faixa de 35, 45 anos, que já têm essa sensibilidade do que a gente chama aqui de uma internacionalização do conhecimento jurídico. Isso significa que nós temos que saber para onde nós estamos indo em matéria de direito e de Estado.
E a sensação que eu tenho é a de que nós estamos caminhando para, vamos dizer, uma saída ou para um desembarque de um Estado clássico, de um Estado de direito clássico. Esse Estado de direito clássico é o Estado que, de certo modo, mantém uma relação direta, uma relação centralizada com a sociedade. Esse Estado, não é? Tem uma relação direta, é um modelo piramidal, direção centralizada, controles diretos, sanção penal, autonomia do direito positivo, autonomia do direito positivo, direito como controle e direção. Não é? Nós estamos percebendo aqui claramente o quê? Nós estamos percebendo aqui uma relação direta entre o Estado e a sociedade. O Estado impõe uma série de obrigações à sociedade, a sociedade acata essas obrigações, desde que o Estado garanta determinadas liberdades. É uma relação de via dupla, mas é uma relação direta, é uma relação centralizada, é uma relação que toma o direito positivo como, digamos, modelo jurídico, o direito positivo exclusivo como o grande modelo de controle e direção desse tipo de sociedade. No momento em que nós nos encontramos, a ideia que eu tenho é de que nós caminhamos para um segundo modelo. Um modelo de um Estado mais schumpeteriano, ou, se vocês quiserem, um modelo de um Estado, eu vou chamar esse Estado de Estado tocqueviliano daqui a 2 minutos, eu estou terminando basicamente, mas o que eu gostaria de dizer é que numa sociedade complexa, o Estado já não consegue lidar com todas as questões sociais. O Estado já não consegue lidar com todas as questões econômicas. O Estado já não consegue lidar com todas as questões políticas. Ao mesmo tempo, eu tenho aqui, não é, uma espécie de explosão desse modelo, exatamente em função daquela tensão entre o que eu chamei de ordem desejada, direitos sociais, por exemplo, e, de outro lado, o poder existente, a globalização da economia, corroendo as ideias de legalidade, de governo, de monismo jurídico e coisas do gênero. O que eu quero mostrar é que, nesse momento, nós temos um Estado que, de certo modo, sofre 2 fugas. Um Estado que, de certo modo, caminha em 2 linhas. O que ele puder jogar para fora, para os organismos multilaterais em matéria de competência legislativa, ele o faz. O que ele puder jogar para a comunidade, para que ela se autorregule, ele também o faz. Ou seja, o Estado muda o seu perfil, o Estado modifica a sua forma de intervenção na economia. O Estado, de certo modo, passa a ser uma espécie de correia transmissora entre decisões tomadas por organismos multilaterais e o respeito a certas decisões tomadas por movimentos comunitários. Ou seja, é um Estado que tem feições bastante diferentes das feições do Estado de Direito clássico em que nós nos formamos nas nossas faculdades de Direito. Basicamente, o que é que nós estamos percebendo? Nós estamos percebendo que agora essa sociedade se torna uma sociedade mais complexa e o Estado não consegue dar conta da complexidade dessa sociedade em que nós vivemos. O que é que ele faz? Ele diminui o tamanho do direito, ele diminui as suas formas de intervenção e ele começa a criar aqui marcos regulatórios. Ele começa a criar marcos regulatórios. E tudo que estiver dentro desses marcos regulatórios, nós vamos ter livre negociação por meio de organizações religiosas, organizações sindicais, organizações empresariais, movimentos comunitários, ONGs, coletivos e coisas do gênero. Na realidade, o que nós vamos perceber são estas organizações detendo o controle da sociedade. O máximo que o Estado faz é estimular essas organizações e a interação entre essas organizações liquida esse modelo hierárquico, substituindo-o por um modelo heterárquico, com direção centralizada, controles indiretos, sanção penal e pedagógica, campos normativos semi-autônomos, e o direito aí é muito menos um instrumento de controle e muito mais um sistema de peritagem. O que é que eu estou querendo dizer? E aí eu já penso em terminar. Basicamente, eu estou querendo dizer que esse é o modelo que nós tivemos, não é? Por trás do debate sobre desenvolvimento e planejamento dos anos 30 até mais ou menos os anos 89 e 90. Ou seja, nesses 60 anos, quando nós tivemos, não é, figuras como todo o debate do Prebisch na CEPAL, todo o debate do Mannheim, influenciando uma geração de professores da USP, toda a discussão que vai, de alguma maneira, caminhar na linha dos movimentos de Law and Development, do meu antigo orientador, David Trubeck, nós vamos perceber que todos esses debates eram debates que pressupunham esse tipo de modelo. Esse modelo, não é? Pode sim, esse modelo é compatível com uma ideia de um projeto de poder. Esse modelo é compatível com a ideia de um projeto de desenvolvimento. Esse modelo eu poderia chamar de um modelo que pressupõe um Estado russoniano, um Estado capaz de impor uma vontade geral.
Um Estado que tem, não é, um projeto de desenvolvimento plasmado por uma vontade geral que vai muito além da simples soma das vontades individuais. Aqui não. Aqui o que é que eu tenho? Aqui eu tenho um processo de estruturação da sociedade por meio de organizações intermediárias. Estas organizações fazem a intermediação entre o Estado e a sociedade. E quanto maior for o número de organizações, maior for a interação entre essas organizações, maior o caráter reticular, maior o caráter de rede dessa sociedade. O que, de certo modo, inviabiliza a ideia de um projeto global de desenvolvimento, não é? Com base em 3 ou 4 valores. Em outras palavras, o que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que se aqui eu penso no Estado russoniano, aqui eu penso na democracia da América do Tocqueville. Não é? Eu penso basicamente em 2 modelos, e o primeiro modelo, a meu ver, é um modelo que nesse momento nós estamos, não é? A ideia de uma vontade geral é a ideia de um modelo que seria capaz, tanto na epígrafe furtadiana quanto na epígrafe do Roberto Campos, não é? De lidar com a questão das transformações sociais, da participação popular, do contrato social, da justiça distributiva, poder como capaz de impor relações subordinantes, conflituosidade social, reformas sociais, econômicas e novos modelos. Hoje, o que nós temos é muito mais a possibilidade, não é, de um Estado tocquevilliano, a partir das organizações, dos marcos regulatórios, e aí nós vamos começar a perceber, não é, a resolução, mecanismos alternativos de resolução de conflitos, titulares de interesses reconhecidos, autorregulação, políticas de compensação. O poder não trabalha com a ideia da imposição de relações subordinantes, mas ele trabalha dentro de uma ideia de articulação, de formação de parcerias, estabilidade dos fluxos na interação entre as organizações, e aqui nós temos, não é, cortes de gastos, não é, e cumprimentos de metas fiscais. Nesse sentido, o que eu quero dizer é que a visão que eu tenho do ponto de vista da ideia de desenvolvimento hoje, no século XXI, é de que esse debate é um debate fundamental, esse debate é um debate importante, mas esse debate, a meu ver, passa por, digamos, algumas questões que, se não forem equacionadas, matam a possibilidade, seja, não é, a lá Celso Furtado, seja Roberto Campos, mata a possibilidade de se pensar a ideia do desenvolvimento como um projeto capaz de transformar uma nação. Eu diria que essas questões são as seguintes. Novas formas financeiras aumentaram o poder das corporações sobre o trabalho, permitindo a arbitragem entre as regiões e minando por baixo os salários. É a teoria das vantagens comparativas, quer dizer, ou seja, a busca das empresas por vantagens comparativas. Não sei se vocês leram os jornais. Esta semana vocês tiveram aí uma espécie de notícia, mas ao mesmo tempo era uma chantagem subliminar de uma corporação automobilística que havia anunciado um plano de financiamento, um plano de expansão no valor de 6,5 bilhões de dólares e basicamente ela está dizendo que não vai não é, implementar esse projeto porque o Brasil não oferece as condições competitivas, ou seja, o que ela está querendo são vantagens e reformas que lhe permitam operar com baixo custo. Fusões e incorporações expandem as empresas mundiais, ampliando o fosso entre o desempenho dos sistemas empresariais e as economias territoriais submetidas às regras jurídicas do Estado Nacional. Terceiro, ao ser esvaziada a soberania estatal, reduz o exercício da política democrática. Ela torna a política democrata, não é, uma questão à la tiririca, quer dizer, um parlamento esvaziado, essa escumalha que, de certo modo, caracteriza o parlamento brasileiro hoje. A integração dos mercados torna mais livres os espaços de circulação da riqueza e de renda. Desarticula a base tributária do Estado desenvolvimentista, que foi erigida sob a prevalência dos impostos diretos sobre renda e riqueza. Em outras palavras, isso eu já havia dito, em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é que nós nos encontramos numa situação, do ponto de vista do desenvolvimento, bastante difícil, para não dizer quase que numa questão quase próxima de uma armadilha, não é? Ou seja, e com isso eu termino. O que eu estou querendo dizer é que a questão do desenvolvimento é uma das questões fundamentais hoje para que a gente possa pensar o Brasil e o futuro. Essa questão do desenvolvimento e o papel do direito como instrumento de desenvolvimento é fundamental na Fundação Getúlio Vargas para o seu projeto de qualidade e rigor do ponto de vista de uma pós-graduação estrito sensu. No entanto, quando nós olhamos o cenário, seja o cenário brasileiro, seja o cenário internacional, e quando nós olhamos notadamente essa transição do século XX para o século XXI, substituindo o que eu chamo de sociedade industrial para
para uma sociedade informacional, substituindo o Estado keynesiano por um Estado schumpeteriano, ou, se quiserem, um Estado tocqueviliano, a substituição do trabalho fordista pelo trabalho pós-fordista e todo o impacto que isso causa no estilhaçamento das categorias jurídicas constituídas nos séculos XVIII, XIX e XX, tudo isso nos leva a uma situação de angústia. A situação de angústia é no sentido de que nós somos capazes de identificar, digamos assim, nós somos capazes de identificar uma série de, como é que eu diria, uma série de gargalos. Nós somos capazes de identificar uma série de gargalos e esses gargalos, não é, são fundamentais para perceber, para que nós possamos perceber a nossa falta de respostas às perguntas que essas transformações econômicas estão trazendo. Havia um debate, desculpem, havia um diálogo, eu comecei com duas epígrafes e vou terminar com a transcrição de uma peça chamada Santa Joana, Joana d'Arc, do Bernard Shaw. E eu tenho utilizado muito isso exatamente para chamar a atenção de situações em que nós nos encontramos. Ou seja, o professor Campilongo costuma dizer que, nesse momento, o nosso conhecimento é o nosso desconhecimento. Quer dizer, é paradoxal. Quanto mais nós tentamos conhecer o momento em que vivemos, mais nós percebemos o quanto desconhecemos. Eu diria, metaforicamente, que, num determinado momento, há um debate que o Bernard Shaw descreve entre Santa Joana e o general Dunois, que vai levá-la à morte, em que simplesmente o general Dunois diz o seguinte: nós não soubemos o momento em que estávamos. Ele vai dizer para Santa Joana: vocês não souberam perceber o momento em que vocês poderiam ser vitoriosos. E ela responde: os senhores é que não perceberam o momento em que vocês poderiam ser derrotados. Não é? Quer dizer, nesse momento, a questão do desenvolvimento, para nós, mantendo na Fundação Getúlio Vargas essa discussão nesse cenário, isso acena com um futuro vitorioso ou isso acena com um processo de autocrítica que exige uma mudança significativa da nossa visão de mundo ou da nossa, vamos dizer, da própria teoria do direito, da própria filosofia do direito ou da própria sociologia jurídica que desenvolvemos aqui. Não sei se ficou claro o que eu quis dizer. A mesa é pequena para a quantidade de papéis que eu trouxe, mas o que eu gostaria de dizer é que nós estamos vivendo exatamente no momento de uma encruzilhada. Quer dizer, ou seja, sabemos claramente o quão importante é a questão do desenvolvimento. Percebemos claramente que a questão do desenvolvimento passa por uma série de problemas que nos resgatam, não é? De um Celso Furtado e um Roberto Campos, nos colocando, através da fala da Maria Conceição Tavares, na mesa do atual presidente que vive uma crise, vamos dizer, eu, na minha idade, não me lembro de ter alguém, eu não vivi, evidentemente, a crise do Getúlio, tinha 4 anos na época, mas me parece que é uma das crises mais importantes e dramáticas que esse país já passou. E, por trás das alternativas que ela dispõe, e o partido dela, está a questão do desenvolvimento. Não é? E, no entanto, quando nós olhamos o cenário e as possibilidades de, vamos dizer, implementação de algum projeto de desenvolvimento, seja ele qual for, tenha ele o conteúdo que tiver, que nós vamos percebendo que este cenário não é necessariamente um cenário, digamos, um cenário animador, um cenário risonho. Ele é, acima de tudo, um cenário, vamos dizer, sombrio. Eu poderia terminar dizendo que, no fundo, nós estamos no labirinto. Uma saída tem, mas nós não sabemos qual é. E a única maneira de tentar enfrentar a busca por essa saída, trombando com as portas fechadas do labirinto, é promover reuniões como essa, e eu agradeço o convite. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Professor, nós que agradecemos. A gente tem um tempo para algumas perguntas, pouco tempo, então sintam-se convidados a participar. Professor Faria. Professor Faria, bom dia. Meu nome é Iassi, sou aluno do mestrado acadêmico aqui da FGV. Primeiro, obrigado pela aula. Foi muito proveitosa para nós que estudamos o direito de desenvolvimento. Eu fiquei com uma curiosidade. O senhor colocou uma lâmina aqui sobre a ordem desejada e o poder vigente. E pelo que o senhor falou, é uma lâmina que o senhor já tem há algum tempo.
mas as características que o senhor aponta na lâmina são as mesmas características que a gente está vivenciando hoje aqui no Brasil. E talvez tenha alguma coisa a ver com o modelo de desenvolvimento que a gente tem adotado, que parece, a meu ver, meio cíclico. A gente aposta no modelo e aí esse modelo não dá certo, aí a gente tenta dar uma saída, mas nós somos seduzidos pelo antigo modelo de desenvolvimento e aí nós entramos nele de novo e, enfim, ficamos rodando em ciclo sem saída, como o senhor colocou agora. E se naquele cenário anterior já era difícil, no cenário onde temos o Estado como autoritário e a sociedade, os administrados, apenas seguindo o modelo que é imposto, hoje é mais difícil justamente pelo modelo que o senhor expôs para a gente, que é um Estado onde o polo de decisão é pulverizado. Nós temos vários grupos aí com interesses contrastantes que não querem ouvir não do Estado e, pior, o Estado não quer dizer não para eles. Então, nós estamos mais ou menos num labirinto, como o senhor colocou. Aí a minha pergunta, na verdade, é mais um ponto de vista pessoal, querer saber do senhor, se o senhor vê hoje um modelo mais ajustado para o desenvolvimento do Brasil, diferente, ou então o modelo que nós adotamos até então tem suas vantagens, mas nós também tem seus defeitos, como a gente pode ver, que, enfim, não conseguiu ser implementado de maneira satisfatória até então. Se o senhor consegue ver algum modelo mais ajustado que já tenha sido utilizado na experiência internacional, ou mesmo que em algum momento no Brasil tentou ser implementado e não conseguiu, ou já tiveram ideias que surgiram e não conseguiram ser implementadas, que poderiam possivelmente nos tirar dessa crise que a gente se encontra hoje? Eu acho que a crise, você está pensando a crise em termos de modelos de desenvolvimento. Eu acho que você tem de pensar a sociedade brasileira como um sistema formado por 4 subsistemas básicos: o sistema político, o sistema econômico, o sistema social, o sistema cultural. Cada subsistema contribui no seu funcionamento, no seu desempenho, na sua performance para a sociedade. A sociedade é um sistema formado por 4 subsistemas. Cada subsistema tem a sua vida própria, tem o seu ethos próprio, tem o seu caráter próprio, tem os seus mecanismos internos de resolução de problemas. Quando, numa situação de normalidade, você tem o sistema político eventualmente rateando, produzindo déficit de representatividade, déficit de decisão, mas você tem um sistema econômico produzindo crescimento, um sistema social garantindo coesão e um sistema cultural garantindo mobilidade social, o desempenho exitoso do sistema econômico, do sistema social e do sistema cultural compensa o déficit de desempenho do sistema de natureza política. Veja, por exemplo, 1970, regime militar, governo Médici, um dos momentos mais sombrios do Brasil do ponto de vista político. Ditadura feroz. E, no entanto, você tem no sistema cultural a Copa do Mundo de 70, no sistema econômico a movimentação ascendente da população, com a classe média comprando o segundo carro da família, e, do ponto de vista social, as taxas de crescimento produzindo algum grau de coesão. Ou seja, o desempenho exitoso desses 3 subsistemas compensou a falta de desempenho do sistema de natureza política. O que ocorre, e isso ocorreu na América Latina de um modo geral, na Venezuela, na Argentina, está ocorrendo no Brasil, é que de vez em quando você começa a perceber que a crise política ou a crise econômica ocorrem, mas o sistema não consegue, o sistema econômico, o sistema político, não consegue debelá-la com os seus próprios instrumentos. Nesse momento, o que você percebe? Você tem um sistema político que não consegue ser equacionado na sua crise pelas regras do sistema político. Você tem um sistema econômico paralisado. Nesse momento, o que você vê é uma tendência da crise política a ultrapassar as barreiras do sistema político e a crise econômica ultrapassar as barreiras do sistema econômico, formando uma crise de segundo grau, que é uma crise de racionalidade decisória. Da mesma maneira, você começa a perceber que essa crise de racionalidade decisória, equacionada, é uma crise de segundo grau, ela começa, não tem emprego, eu começo a perceber violência na rua, eu começo a perceber problemas de fratura no contrato social e, ao mesmo tempo, eu começo a perceber que o sistema cultural também enfrenta dificuldades. E isso vai gerar uma crise de segundo grau entre o sistema social e o sistema cultural, uma crise de hegemonia, uma fragmentação de valores. Quais são os projetos de poder que nós temos numa sociedade como a brasileira hoje? Vários projetos de poder, mas quais são aqueles projetos que têm a capacidade de serem, de certo modo, apoiados de uma forma majoritária? Na fala dela, na carta, a Maria Conceição Tavares diz: não existe esse projeto. Pelo sistema partidário não existe, e os coletivos e movimentos sociais estão um pouco perdidos com demandas um pouco irrealistas. O que eu quero dizer, portanto, é que você sai
do funcionamento de normalidade, sistema político, sistema econômico, sistema social e sistema cultural, para um sistema de crise. O sistema econômico e o sistema político, crise de racionalidade decisória, o sistema cultural e social, crise de hegemonia. O risco é você ver essas duas crises caminharem para um processo de intercruzamento, chegando àquilo que alguns autores vão chamar de uma ruptura da matriz organizacional do Estado. Quando nós olhamos esse cenário que eu estou pintando, no fundo eu estou pintando os cenários das agências de rating. O que é que eu estou querendo dizer? Num cenário de normalidade, os 4 subsistemas funcionam, um independente do outro no dia a dia. Num cenário de atenção, o sistema político não funciona bem, o econômico não funciona bem, eles têm uma crise de racionalidade decisória, cenário B. Crise de hegemonia, também cenário B. Implosão, cenário C. Nesse momento, nós estamos perdendo, não é, nas agências de rating, todas as possibilidades de permanência no grau especulativo e caminhamos para o grau de investimento, investment grade, e caminhamos para o grau especulativo. Quer dizer, nesse momento, nós estamos percebendo claramente que, em vez de desconectar a crise, não é, política e econômica, nós estamos correndo o risco de caminhar para uma ruptura. Não é? Minha saída não, não tenho saída. Minha visão da saída é no sentido de que ou você equaciona a crise econômica a crise política em primeiro lugar, ou você não equaciona essa crise econômica. Quer dizer, não dá para pensar o inverso. Não vou conseguir resolver a crise política resolvendo o problema da economia. É o inverso. Eu tenho um presidencialismo de coalizão. Eu escrevi um artigo para o Estadão, não sei se vocês se lembram, dizendo, olha, no passado nós tínhamos o poder moderador. O Celso Furtado faz uma análise a posteriori do fracasso da esquerda positiva, dele, Santiago Dantas, dizendo, olha, nós fracassamos ali em 64 e a arbitragem que foi feita na paralisia decisória foi a arbitragem militar. O Sérgio Abranches, que é um brilhante cientista, Sérgio Henrique Hudson de Abranches, um cientista político importante que vai analisar a Constituinte de 88, o impasse entre o Centrão e o PT, vai lá pelas tantas dizer, nós vamos ter uma arbitragem feita por uma instituição que deve ser o Supremo. Hoje, quando nós olhamos o próprio Supremo, nós estamos percebendo que o Supremo tem uma certa dificuldade, avançou muito na questão do impeachment, de uma maneira polêmica, agora o relator Barroso, no seu acordo, parece estar recuando um pouco para acomodar a situação. Você percebe que nós estamos com uma crise política que não parece ter solução no curto prazo. O sistema político não está conseguindo resolver, pelos seus próprios mecanismos, essa crise política. Não é? E aí a grande questão que se coloca é, se o sistema político não conseguir resolver ele próprio, pelos seus meios, quem é que resolverá? Haverá alguma força externa? E essa força externa qual será? Não é? Não vejo nenhuma possibilidade de retorno militar hoje. Não vejo nenhuma possibilidade de fratura, aspas, sob a forma de uma guerra civil hoje. Não é? Mas vejo a possibilidade, vamos dizer, dessa paralisia decisória levar a uma espécie de inviabilização do investimento econômico com fuga de empresas, o que foi, de certo modo, o que ocorreu com a Venezuela e o que ocorreu com a Argentina. Isso tem um retrocesso, isso tem uma possibilidade de se voltar, de se mudar, tem, mas é um custo social muito alto, com, vamos dizer, um prazo de tempo muito alto. Veja o que está acontecendo com a Argentina. Dificilmente esse presidente, por enquanto tem os seus 100 dias de graça, vai conseguir terminar com esse sorriso. Não é? Você vai passar por uma série a meu ver, de experiências. Estou sendo gravado, esse é o problema. Eu vou sair daqui e vou para uma televisão. Eu não posso dizer. O que eu quero dizer é o seguinte: tem havido conversas entre empresas, tem havido conversas entre pessoas encarregadas da ordem pública, tem havido conversas entre políticos interessados em garantir o calendário eleitoral, tem havido conversas entre os próprios operadores jurídicos nos tribunais superiores. Isso ocorreu em 1992. Poucos sabem, mas eu fui, ainda que secundariamente, um dos advogados que, junto com Márcio Tomás Bastos, Zé Carlos Dias, Flávio Berrembar, René Ariel Dotti, Evandro Lins e Silva, escreveu, um dos advogados que escreveram o pedido de impeachment do Collor. Naquele momento, houve uma ideia de algumas lideranças de promover um acordo tácito para garantir a ordem constitucional e o calendário eleitoral. Recentemente, numa conversa muito curta com o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, ele me chamou a atenção para a importância do que aconteceu em 1992, dizendo o seguinte: houve um acordo, não é? Houve uma negociação por baixo do pano, uma negociação tácita para se descolocar, vamos dizer, destravar a crise. E isso me levou à presidência. E é preciso que surja alguém
que faça o que eu fiz e que outros fizeram. Eu não posso fazer porque eu tenho 85 anos, não é? Não tenho muito tempo para olhar a vida. Mas é preciso que a gente identifique algumas pessoas que possam fazer aquilo que algumas pessoas fizeram lá atrás com essa negociação tácita. Eu participei dessa negociação tácita assessorando uma grande empresa e seus executivos e seu acionista controlador e vi como a coisa funcionou. Eu imagino que somente a partir desse processo de uma negociação tácita você consiga destravar a crise política. Me parece que nós estamos numa situação paradoxal. Eu preciso de uma, vamos dizer, de uma operação Lava Jato cada vez mais audaz, eu preciso de mais um João Santana preso, para chegar a uma situação limite que vai fazer com que as pessoas percebam que a partir dali todos perdem. Essa situação limite é uma situação em que, no fundo, se todos perdem, essa é chegada a hora de promover uma aliança tácita e garantir algumas coisas. Garantir, pelo menos, o cumprimento da Constituição e do calendário eleitoral. Agora, o que eu quero dizer é o destravamento da crise econômica pressupõe o destravamento da crise política. Sem o destravamento da crise política, você não tem nem governabilidade conjuntural, o que dirá governabilidade estrutural, com reformas estruturais por meio de programas de desenvolvimento. Bom dia. Bom dia. Eu me chamo Chloé, eu sou mestranda também do mestrado acadêmico da Direito GV. Primeiro, obrigada pela intervenção, pela aula, que eu acho que foi muito exausta sobre a evolução do paradigma sobre o direito na nossa sociedade moderna. Eu compartilho as mesmas inquietações do que o Yasser, né? e talvez do que você, sobre como que a gente vai transformar o estado normativo, né? Também como que a gente vai regular todo esse processo decisório policêntrico, como você falou. Eu adicionaria talvez uma coisa à intervenção do Yasser, a pergunta do Yasser, com uma sugestão. Porque, como você falou, tem uma globalização e tendências centrípetas, né? E talvez a atenção esteja justamente nisso, na globalização e na localização. É por isso que também nasceu o termo de glocal, a glocalização. Isso me faz pensar, será que o Estado Nacional ainda é um nível pertinente para a resolução dos problemas ou das problemáticas, a resolução dos negócios cotidianos? O que é o desenvolvimento em relação a isso, né? O desenvolvimento, talvez ele seja individual, coletivo, mas será que o desenvolvimento é nacional? É por isso que eu queria saber qual que é a sua visão sobre o local em relação ao global e como que a gente faz para valorizar este terreno, porque eu acho que isso é pertinente no terreno do Brasil, porque o Brasil é um país tão grande, federal, então, com muitos estados federados, sim, certo, mas, sobretudo, muitas situações diferentes. Será que, num contexto de concorrência acelerada e acentuada dos territórios, como que a gente faz para colocar o local dentro de um contexto global, nos quais as pessoas podem se conectar, podem compartilhar experiências a um nível mundial? Acho que a revolução do serviço público já está acontecendo, né? Por exemplo, podemos ver com o desenvolvimento de plataformas numéricas que permitem a troca de experiência e também o transplante institucionais e locais ao nível do mundo. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Olha, a pergunta é uma pergunta que vale uma segunda. Tá. Bom dia, professor. Meu nome é Teófilo, sou recém-ingressado aqui no mestrado de Direito e Desenvolvimento também.
Talvez a minha pergunta altere um pouco o foco, mas imagino que também tenha bastante conexão. Na verdade, uma pergunta um pouco mais específica. O senhor usa no livro que o senhor escreveu já há quase 40 anos, Poder e Legitimidade, uma noção para estudar justamente essa relação inspirada no David Easton de alocação autoritária de valores na política. A minha pergunta é de que, imagino que essa expressão tenha sido cunhada justamente num paradigma do Estado russoniano, e também, quando o senhor escreveu esse trabalho, também vivia dentro desse paradigma, mas de que maneira essa noção pode ser atualizada para entender essas relações políticas atuais, talvez não tanto entre Estado, organizações e sociedade civil, e membros da sociedade, mas também essas relações interorganizacionais e, mais especificamente, entre essas organizações e a sociedade não organizada. Bom, primeiro, esse livro é um livro que foi uma tese de mestrado, escrita em 1977, 78, e que acabou sendo objeto, depois, de uma grande negociação entre, o presidente da OAB, Raimundo Fauro, e eu, numa espécie de um embate entre, vamos dizer, juristas querendo encontrar alguma alternativa para efeitos de acelerar a transição política no governo Geisel, que já havia sofrido o fracasso do segundo PND, e aqueles chamados juristas liberais que apoiaram o golpe de 64 em 64, mas depois de 68 foram para a oposição e se tornaram, vamos dizer, oposicionistas tão duros, que não eram capazes de entender que no momento em que você se contrapõe duramente aos militares, você só os reforça, não? Você só reforça a ditadura. E o Fórum fazia uma certa, como é que eu vou dizer, tentativa de dizer que nós temos de comer pelas bordas, buscando primeiro o retorno do habeas corpus, algumas garantias fundamentais, e tem aquele trágico congresso da OAB de Curitiba, em que os professores da Faculdade de Direito, Goffredo, Miguel Reale Júnior e outros, acabam liderando uma posição absolutamente contrária ao Fauro, que termina a OAB mandando a OAB para segundo plano, dizendo que com esses juristões a gente não vai conseguir repensar o Brasil. Não é? Esse é um debate importante naquela época, mas é um debate que ficou historicamente localizado. Hoje eu diria, e aí vem a pergunta da sua colega, que estas experiências locais, como ela diz, ou estas experiências numa sociedade complexa como a brasileira, talvez envolvam engenharias jurídicas de médio porte. Acho que tem pouquíssimas pessoas trabalhando nessa perspectiva, e uma das poucas pessoas que eu vejo trabalhar nessa perspectiva é um professor brasileiro que leciona em Harvard, o professor Roberto Mangabeira Unger. Foi talvez uma das poucas pessoas que já tocou nesse assunto. Ele, por exemplo, fazendo uma análise crítica aos projetos de desenvolvimento do Brasil, mostrou o erro que é a atual política do governo ou dos governos brasileiros com relação à Sudene. Por exemplo, a Sudene continua insistindo em industrializar o Nordeste. A Sudene continua insistindo em trabalhar na perspectiva de transformar o Nordeste numa região industrializada para aproximá-la, por exemplo, do Sudeste. E aí ele vai chamar a atenção. No momento em que a Sudene tiver êxito, não é? Ela vai fazer com que o Nordeste entre no Fordismo, no momento em que todo o Sudeste já está no pós-Fordismo, ou seja, nós estamos enxugando gelo, nós estamos num processo contraditório e, num determinado momento, isso pode até agravar as tensões sociais no Brasil. Quer dizer, esse padrão de desenvolvimento induzido de cima para baixo está equivocado. O problema é como é que você amarra, num contexto de escassez, vamos dizer, de recursos, como é que você amarra, a colega mencionou bem, um país tão desigual, em que as realidades locais são realidades absolutamente, muitas vezes, conflitantes. Deixa eu dar um exemplo que eu vivi profissionalmente. Eu trabalhei, acho que algumas pessoas aqui sabem, mas eu trabalhei durante muito tempo com o ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro das Relações Exteriores, e no tempo de 1977, 78, quando era prefeito de São Paulo, ele foi procurado pelo cardeal arcebispo, Dom Paulo Evaristo, o prefeito Olavo Setúbal, e disse a ele o seguinte: olha, doutor Olavo, o senhor é um excelente prefeito, etc., mas o senhor está nomeado pela ditadura, por que o senhor não se legitima procurando deslocar parte do orçamento da Zona Sul para a Zona Leste, não é? E, com isso, o senhor vai promover uma espécie de desconcentração orçamentária ou uma distribuição orçamentária mais justa. E isso foi feito. 4 meses depois, volta o Dom Paulo e pede para o retorno à situação anterior, dizendo que a experiência não deu certo. Avaliando o que aconteceu, eu fiz um relatório mostrando que, primeiro,
imaginou-se que haveria uma homogeneidade na pobreza, na carência, entre os moradores da Zona Leste, quando, na realidade, o que havia era uma forte heterogeneidade na carência. A Zona Leste era constituída por miseráveis, por pobres absolutos, miseráveis, e por pobres relativos. E as carências de diferentes setores eram carências diferenciadas. Ou seja, na hora em que houve uma transferência daqueles recursos, primeiro, os recursos foram insuficientes para atender todas as demandas, e os grupos mais articulados acabaram assumindo, vamos dizer, se apropriando dos recursos escassos, ou seja, reproduziu-se a desigualdade. Aquilo agravou as tensões sociais ali. Eu diria que, nesse momento, a grande questão que se coloca para essas experiências, não é, de porte médio, local power, como mencionou a colega, elas passam por parcerias público-privadas, elas passam pela fixação de determinadas agências onde você possa travar debates e gerar, digamos, sem grandes travamentos jurídicos, certas decisões comunitárias de comum acordo. Mas qual é o risco? O risco é que você possa ter, vamos dizer, essas experiências capturadas ou por alguns movimentos sociais ou por algumas empresas que precisam dos movimentos para se legitimar e mantendo o seu padrão de atuação. Exemplo do que eu quero dizer. Há várias empresas que agridem o meio ambiente e que, de repente, começam a cooptar movimentos sociais para evitar um novo episódio de São Marco. Quer dizer, esse é um trabalho difícil de ser pensado e construído. Eu venho da área de direito, a Luciana vem talvez mais da área de ciência política, possa ter respostas mais plausíveis do que a minha. Eu acho que nós temos, antes de buscar essas experiências, de entender em que modelos jurídicos elas poderão ser desenvolvidas. Eu me lembro muito de algo que me foi dito pelo pessoal do Comunidade Solidária. Não é? Vocês sabem o que é o Tribunal de Contas. Vocês sabem quais são os controles de gasto público no Brasil por parte dos tribunais de contas. Um dos grandes dilemas do Comunidade Solidária, na época da Ruth e do Vilmar Faria, era que, para fazer a transferência direta de renda, havia necessidade de se buscar uma identificação do beneficiário. Ele teria de ter, no mínimo, uma cédula de identidade ou uma carteira profissional para se justificar, perante o Tribunal de Contas, a transferência de um recurso. Só que uma parte significativa da clientela da Comunidade Solidária vivia numa pobreza tão extrema que nem mesmo dispunha de, vamos dizer, esses documentos para poder se sujeitar ao recebimento daquelas medidas. Ou seja, nós temos coisas elementares a fazer e eu acho que essas coisas elementares pressupõem reformas de alcance médio, não é? Reformas jurídicas de alcance médio, e não essas grandes discussões constitucionais, essas grandes discussões que muitas vezes nós estamos vendo. Acho que a Maria Conceição Tavares menciona com razão, dizendo que estes coletivos, quando discutem temas como o passe livre, estão perdendo tempo, ainda que tenham uma certa legitimidade, porque não conseguem ter projetos factíveis, não de grandes mudanças, mas de mudanças pequenas e médias na própria comunidade. Eu acho que é nesse aprendizado que nós vamos ter de buscar algumas alternativas e lutar por essas alternativas. Nesse momento, por enquanto, me parece que o mais interessante é observar tudo isso e tentar tirar, não é, algumas ilações para poder depois refletir melhor sobre elas. Eu não sei se isso é frustrante, o que eu estou dizendo, não é? Mas o que eu quero dizer, se vocês me permitirem, não gosto de ficar citando certos autores, mas é algo que eu pude perceber ali na altura da transição brasileira, 1985, principalmente. Tancredo, depois morre Tancredo, vem Sarney, quer dizer, ou seja, toda uma luta para tirar os militares do poder e vem Sarney, não é? Pela morte, pela circunstância que foi a morte do Tancredo. Eu me lembro que me veio às mãos um artigo que saiu hoje está publicado num livro, um artigo do Bobbio a respeito da política italiana logo depois da morte do Aldo Moro. A política italiana está numa situação tão dramática quanto a que nós nos encontramos, ou até mais. E o Bobbio, com uma certa serenidade, trabalhou com 3 cenários. Não é? Ele disse o peixe na rede, a mosca na garrafa e o homem no labirinto. E ele dizia o seguinte: o peixe na rede é a ideia do peixe que foi aprisionado na rede, não tem a menor escapatória, não tem a menor chance de fugir. Quanto mais ele se debate, mais ele vai se ferir, mais ele vai sofrer, mais ele vai se dilacerar. É a postura do homem que tem de se entregar, é a postura do conformismo. A segunda hipótese é a hipótese da mosca na garrafa. A mosca na garrafa, a garrafa está tampada, a única possibilidade dela sobreviver é o braço forte, ela não consegue destampar a garrafa, é o braço forte que desarrole a garrafa. Essa saída nós já vimos como é que se deu na América Latina com os militares nos anos 60, é a saída autoritária. A terceira saída é a saída da experimentação, do erro e acerto, do homem no labirinto.
Pode parecer gasta essa imagem, não é? Mas, se nós olharmos, nós vamos ver que a primeira pergunta que foi feita mencionava algo que ocorreu lá atrás, em 1992. E aquele acordo de 92 foi fortemente conduzido pelo Mário Covas, que se imaginava o candidato do PSDB à presidência da República, e por Lula, que se imaginava o candidato em condições de vencer, em 94, a campanha pela presidência da República. Nenhum dos dois não é? Foi eleito Fernando Henrique Cardoso. O Covas morreu amargo, imaginando que o governo do Estado de São Paulo fosse um prêmio secundário, e o país saiu da crise. Quer dizer, se nós soubermos examinar o contexto em que vivemos e, como é que eu diria, no caso de contingências, tivemos um mínimo de, vamos dizer, prudência, experiência e habilidade no lidar com as contingências, pode ser que a gente encontre saídas que não estão pensadas, mas que podem ocorrer. Professor, muito obrigado. Tenho certeza que... Bom, por favor. Obrigado. Tenho certeza que foi, não só para todos os alunos, uma experiência importantíssima. Acho que a Chloé, em particular, se beneficiou dessa fala sobre as parcerias público-privadas, porque é a tese dela sobre PPP, certo, Chloé? Mas eu acho que todos nós agradecemos bastante e tenho certeza de que será um ano promissor para todos nós. Então, mais uma vez, obrigado. Obrigado. Bom ano a todos.